oficial de apoio judicial deste Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Vamos aqui então para a nossa aula de número 2 sobre a disciplina Atos de Ofício. Então vamos aqui abordar especificamente nessa aula de número 2 exclusivamente sobre petição inicial. Então veja só, dentro aqui dessa ideia de petição inicial, é interessante a gente lembrar o que foi dito na nossa aula passada. Na nossa primeira aula, a gente falou sobre processo. Falamos sobre os diversos tipos de processo que encontramos no nosso Código de Processo Civil, processo de conhecimento. Então, o processo de conhecimento, que possui a sua natureza eminentemente declaratória, eu busco, então, por meio desse processo de conhecimento, declarar a existência ou a inexistência de um direito, e dentro desse processo, lembrando, processo instrumento para a concretização da jurisdição, dentro do processo a gente tem procedimento. E dentro do procedimento aqui a gente vai encontrar o procedimento comum, que não mais se divide em ordinário e sumário, como fazia-se então com o CPC de 73. O CPC de 2015 simplificou diversas passagens, diversos dispositivos. Um deles foi aqui justamente a não divisão entre procedimento comum ordinário e sumário. Agora o procedimento é simplesmente comum. E ainda, dentro do processo de conhecimento, a gente teria lá o procedimento especial. Procedimento especial que já era previsto lá no CPC de 73 dentro do processo de conhecimento, só que ele tinha um livro próprio, né? O livro 4 do CPC de 73, Lei 5869 de 73. Então vamos lembrar aqui para essa aula de petição inicial esse procedimento comum. Então, estamos falando de processo de conhecimento, procedimento comum e não procedimentos especiais. Dentro dessa ideia de procedimento, a gente vai ter 4 fases aqui principais que a gente precisa destacar. Dentre elas, a gente vai aqui dar um maior enfoque à primeira, fase postulatória. Então, veja só, possuímos 4 fases dentro do procedimento. A fase postulatória, que vai ser a que realmente vai nos interessar aqui nessa aula de petição inicial, a fase postulatória, ela é a fase do início do processo. O que é postular? É a mesma coisa que pleitear, é a mesma coisa de pedir. Então, a fase postulatória é aquela fase, então, em que o autor formula a sua pretensão inicial, o seu pedido, através desse ato processual importantíssimo, objeto dessa nossa aula, que é a petição inicial. Dentro dessa fase postulatória, a gente tem ainda, pessoal, a possibilidade do contraditório. Então, o réu vai lá e apresenta a sua resposta, podendo apresentar contestação, impugnar o valor da causa, apresentar exceção de incompetência, exceção de impedimento, exceção de suspeição, enfim, isso a gente vai ter uma aula própria sobre contestação. Então, o que a gente tem que ressaltar aqui? Que a fase, para essa aula, a mais importante aqui, é a fase postulatória, que é aquela fase em que eu vou ter, então, aqui a petição inicial e a resposta. Por que eu coloco resposta e não simplesmente contestação ou defesa? Contestação é defesa, tá? Mas além da defesa, além do réu poder se defender, ele pode apresentar outros tipos de resposta. Ele pode falar, autor, você entrou com a ação no local errado. Juiz, você tem relação íntima com o autor. Enfim, ele não necessariamente vai se defender, mas ele vai apresentar uma resposta. Por isso, tecnicamente, a gente fala apresentar resposta aqui nessa fase postulatória. Bom, não nos interessa nessa aula, mas eu não poderia deixar de mencionar. A gente tem as outras fases aqui do procedimento, fase ordinatória, fase instrutória e fase decisória. Fase ordinatória seria aquela fase de saneamento do processo. Essa fase, então, o juiz, o magistrado, ele vai fixar os pontos controvertidos, ou seja, só vai ter importância aqui nessa fase aquilo em que o autor e o réu discordam. Se eles concordarem, né, não vai ser objeto de prova. Então a gente tem aqui a fase ordinatória, fase de saneamento do processo, em que o juiz ele vai sanear o processo, ou seja, ele vai fixar quais são os pontos controvertidos, ou seja, aquilo que o autor e o réu discordam, e serão esses pontos que serão, então, portanto, objeto de produção probatória, objeto de prova.
Nessa fase também, as partes elas vão aqui dizer quais provas elas pretendem ver produzidas. Por exemplo, ela vai lá pedir prova pericial, prova testemunhal, depoimento do réu, depoimento do autor, enfim, essa fase também, além de sanear o processo, as partes elas pleiteiam a produção probatória. Fase instrutória. Instrutória é a fase posterior à fase ordinatória. Veja que o processo, o procedimento, necessariamente, ele tem um desenvolvimento, buscando chegar ao resultado final, que seria a decisão de mérito, seja sentença, seja acórdão. Okay? Uma decisão de mérito é isso que as partes buscam ao invocar a tutela jurisdicional. Fase instrutória, portanto, antes a gente viu que eles pedem as provas, depois as provas são produzidas. Então é nessa fase instrutória, em que as provas são produzidas, ok? Então é aqui que vai ser realizada a perícia, aqui que vai ser realizada a oitiva da testemunha, aqui que vai ser realizada a inspeção judicial, enfim, aqui que serão realizadas aqui a produção probatória. E por fim a fase decisória, como o próprio nome diz, fase em que o juiz decide o processo, a fase em que ele dá a sentença, seja a sentença lá de primeiro grau, seja o acórdão de segundo, ou do STJ ou do STF. Enfim, aquela decisão que julga o mérito, pondo fim ao processo com ou sem resolução do mérito. Ok? Vamos aqui então falar agora sobre petição inicial. Petição inicial é aquele ato processual que dá início ao processo e define os contornos subjetivos e objetivos da lide, daquela controvérsia, dos quais o juiz não poderá desbordar. Então veja só, se o autor na petição inicial pediu 10 mil reais a título de danos materiais, o juiz não pode dar 11, o juiz não pode dar 15, o juiz não pode passar dos 10 mil reais. Por quê? Porque a petição inicial fixa o contorno subjetivo, ou seja, as partes que estão envolvidas naquela controvérsia, e os contornos objetivos, aqui, por exemplo, seria o próprio pedido, a própria pretensão formulada pelo autor. Por isso que eu digo, a petição inicial é a peça que tem que ter mais cuidado aí na advocacia, é aquela peça que tem que demorar, sim, para ser feita. Por quê? Porque é através da petição inicial que o processo vai correr posteriormente. Então a gente tem aqui que através da petição inicial também que eu vou conseguir visualizar os elementos da ação. Quais são os elementos da ação? Partes, causa de pedir e pedido. A gente já vai falar sobre cada um deles, tá? A gente só precisa saber então que a petição inicial ela define contornos subjetivos. O que é subjetivo? Sujeito. Então, partes. E contornos objetivos, que seriam causa de pedir e pedido. Esses são os três elementos da ação. Não confundir com condições da ação, tá? Elementos da ação, partes, causa de pedir e pedido. Bom, é evidente que a petição inicial tem que cumprir com determinados requisitos. No nosso CPC de 73, estava lá previsto no artigo 282 os requisitos da petição inicial. Agora, com o advento desse novo Código de Processo Civil, 2015, o CPC de 2015, que entrou em vigor em 18 de março de 2016, os requisitos da petição inicial encontram-se previstos no artigo 319. Então, a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida, nomes, prenomes, estado civil, fatos e fundamentos jurídicos, pedido, valor da causa, provas e opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Para não ficar muito corrido, é evidente que a gente vai abordar aqui cada um desses requisitos. Então, o primeiro requisito estabelecido lá no inciso 1º do 319 seria aqui o chamado endereçamento. Então, na petição inicial, eu tenho que endereçar o órgão jurisdicional competente para julgar o meu processo. Então, o juízo a que é dirigido. Então, por exemplo, se eu entro com uma ação, eu vejo lá as regras de competência, eu tenho que entrar com uma ação na comarca de Belo Horizonte, o que eu vou fazer? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da não sei qual vara, põe um tracinho,
da Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Isso se a competência for de primeiro grau. Agora, o que os senhores devem saber, até mesmo para quem não é da área do direito, tem aquela questão do foro privilegiado. Determinadas autoridades detêm essa prerrogativa de não serem julgadas por um juiz de direito, um juiz que começou agora a sua carreira, mas sim começar o processo ou no Tribunal de Justiça, já pelos desembargadores, ou no STJ ou no STF. Aí seria o foro privilegiado. Então eu preciso, nessa petição inicial, a depender se o processo começa lá no primeiro grau, ou segundo, o STJ ou o STF, eu preciso direcionar, né, para quem que está sendo remetida aquela petição inicial. É isso que a gente chama de endereçamento, seria esse o primeiro requisito da petição inicial. Segundo requisito, inciso de número 2, do 319, eu tenho lá a qualificação das partes. Então, o que seria essa qualificação? Vou anotar aqui no quadro para ficar mais prático, né? Qualificação. Qualificação seria os nomes, os prenomes, nome e sobrenome, estado civil, a existência de união estável, a profissão, número de inscrição no cadastro de pessoa física, famoso CPF, ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, endereço eletrônico, que seria a mesma coisa que e-mail, né? O domicílio e a residência do autor e do réu. Duas modificações importantes que tivemos aqui no inciso 2º, que não havia a sua existência lá no CPC de 73. Então vamos aqui tomar cuidado com a existência de união estável e ainda CPF ou CNPJ. Tá? Endereço eletrônico também é outra inovação que não tínhamos no CPC de 73, até porque lá em 73 não havia a existência de processo eletrônico. Agora a maioria dos nossos processos, né, todas as ações que estão sendo ajuizadas, correm aí eletronicamente. Então veja só, por que a gente tem que ressaltar a importância aqui da existência de união estável? Ou até mesmo do estado civil, enfim, se é solteiro, se é casado, se possui lá convivência em união estável. Porque a gente tem determinadas ações que eu necessariamente vou precisar do consentimento do marido ou da mulher. Ações sobre direitos reais de imóveis, direitos reais imobiliários, por exemplo, uso capião, eu preciso necessariamente citar não só o proprietário do imóvel, marido, mas sim o marido e a mulher. Então é por isso que a gente tem a necessidade de se saber, de se verificar se o sujeito é casado ou não, se ele possui união estável ou não. Essa aqui é uma importante característica quanto a esse inciso 2º. CPF e CNPJ também é importante, não havíamos a previsão no código anterior, mas é evidente que todas as petições iniciais já estavam sendo declinadas tais informações. E, por fim, endereço eletrônico aí para corroborar com essa ideia de processo eletrônico. Agora, se eu não souber de algum desses dados, será que o juiz vai indeferir a petição inicial? Porque ela está irregular? Não, o que eu posso fazer? Eu tenho a possibilidade, então, de pedir ao juiz da causa, juiz, por favor, oficie Receita Federal para descobrir o CPF do sujeito, enfim, pedir diligências alternativas, né, para que eu consiga tais informações. Se eu não conseguir, eu posso pedir, então, para que aquele juiz, ele proceda lá às buscas nos seus sistemas, também seria outra opção. Okay? Então, não é caso de indeferimento da petição inicial se por acaso me falta algum desses requisitos. Causa de pedir. O que seria causa de pedir, pessoal? A gente viu que causa de pedir, partes de pedido, são elementos da ação. Partes, causa de pedir e pedido. Causa de pedir seria aqui os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido do autor. Então, veja só, causa de pedir, a gente vai adotar aqui a teoria da substanciação, que determina que a causa de pedir é um composto de fatos mais fundamentos jurídicos, ok? Então, fatos e fundamentos jurídicos é o que vai determinar a causa de pedir. Teoria da substanciação. Individuação, a outra teoria, não é aplicável, ok?
Essa teoria da individuação falava, né, que somente os fatos são importantes aqui na causa de pedir. Não, eu preciso tanto dos fatos como dos fundamentos jurídicos. São esses aqui os motivos, né? Simplesmente aqui vamos simplificar a vida dos senhores. Causa de pedir é justamente o motivo pelo qual o autor invocou a tutela jurisdicional. É o motivo pelo qual o autor entrou com a ação através da sua petição inicial, ok? Então a gente tem aí fatos e fundamentos jurídicos. A gente pode chamar ainda fatos como causa de pedir remota ou fática, né, que fica mais fácil, ou fundamentos jurídicos, causa de pedir próxima ou causa de pedir jurídica, que é a mais tranquila, ok? Então eu preciso explicar que o réu foi o causador do acidente e que, portanto, esses seriam os fatos. O réu causou o acidente. Agora, o que seria o direito, o fundamento jurídico? Eu busco lá no direito material, lá no Código Civil, que vai me dizer o seguinte: aquele que causa dano a alguém tem o dever de indenizar. Então eu, através da causa de pedir, desses motivos, né, que eu tenho que declinar na petição inicial, eu vou ter aqui os fatos e os fundamentos jurídicos. Fatos, subsunção do fato à norma, que vai trazer lá a aplicação do direito ao caso concreto. Pedidos e suas especificações. O pedido é a própria pretensão do autor. Dentro dessa ideia eu teria pedido imediato e pedido imediato. Pedido imediato é a própria providência concreta com que está se pedindo lá. Se eu estou querendo uma condenação, uma declaração de um direito, um provimento constitutivo, mandamental, enfim, seriam essas as possibilidades aqui do pedido imediato. Pedido imediato, por sua vez, é o próprio bem da vida almejado. O que é bem da vida almejado? Bom, vamos voltar aqui ao acidente de trânsito. O réu causou o acidente e eu quero, então, a condenação, aqui seria o pedido imediato, em R$10.000 para o conserto do meu carro a título de danos materiais. Esses R$10.000 seria o próprio bem da vida almejado, que seria aqui configurado pela doutrina como o pedido imediato. Ok? Bom, próximo requisito aqui da nossa petição inicial, a gente teria o valor da causa. Bom, toda petição inicial, toda causa tem que ter um valor, em que pese eu não conseguir determinar logo de plano, tá? O valor da causa não quer dizer o que eu vou receber no final. Seria o conteúdo econômico do que eu estou pleiteando, independentemente se o juiz me der ou não aquele valor, enfim, que eu estou atribuindo à causa, ok? Então, toda causa tem que ter um valor, seria lá o próprio proveito econômico que está sendo pleiteado no processo. Para falarmos de valor da causa, a gente tem que analisar alguns requisitos também. A gente tem lá diversos tipos de ações em que eu vou fixar o valor da causa, depender de qual ação que eu estou ajuizando. Então, o artigo 292 do novo CPC, ele vai trazer lá que o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção. Reconvenção, os senhores não precisam saber o que é, pois a gente vai abordar na aula específica sobre contestação. Vamos aqui focar na petição inicial e será, veja lá, se eu entrar com uma ação de cobrança de dívida, qual que vai ser o valor da causa que eu tenho que dar? Ação de cobrança, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros, demora, vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação. Então, se eu estou entrando com uma ação de cobrança, eu vou atribuir à causa o valor corrigido da dívida. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, modificação, resolução, resilição ou a rescisão de determinado ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Tranquilo também. Na ação de alimentos, a gente tem uma regra específica, que é a regra de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Então, se a mãe da criança, por exemplo, está lá com a guarda do menor e quer pedir alimentos do pai da criança, ela quer lá o alimentos no valor de um salário mínimo. O valor da causa vai ser um salário mínimo? Não.
Código de Processo Civil prevê que vai ser 12 vezes do valor que está sendo pleiteado. Então é importantíssimo a gente saber essas regrinhas básicas aqui sobre o valor da causa. Na ação de divisão, demarcação, reivindicação, o valor de avaliação da área ou de bem ou do bem objeto do pedido. Aqui, talvez uma grande importante inovação se refere à ação de indenização por danos morais. Veja só, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, eu tenho aqui que ter um valor pretendido, ok? Então, eu não vou deixar aquele valor para ser arbitrado por Vossa Excelência, né? Eu vou fixar lá o valor, eu quero 50 mil reais. É sempre bom, pessoal, você pedir o valor acima, tá? Por quê? Pode ser que mude a jurisprudência e o juiz, se você pediu 10, porque a jurisprudência naquele momento, os juízes estão dando para aquele casos semelhantes 5 mil reais, você pede 10. Mas se de repente até sair a sentença, o acordo, enfim, já aumentou a jurisprudência para 50 mil reais, por exemplo, a gente nunca sabe, né? Esse é o problema aí do nosso judiciário. Então é sempre bom você pedir acima, porque pedindo acima, o juiz pode te dar até aquele valor. Agora, se você pediu 10, e daí o juiz entende que poderia ser caso de te dar 20, não vai poder fazer isso. Por quê? Porque a petição inicial, ela fixa o conteúdo aqui, os critérios objetivos e subjetivos da lide. Então aqui, inciso 5º, importante, tá? Em que pese ser uma ação exclusiva para trabalhar com danos morais, eu tenho que ter aqui o valor pretendido como valor da causa. Para aquelas ações que for só de dano moral. Essa é a regra do inciso 5º. Inciso 6º, na ação em que a acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma do valor de todos eles. Então, se eu peço 10 mil de danos morais, 5 mil de danos materiais, qual que vai ser o valor da causa? Matemática base, 10 mais 5, 15 mil reais. Na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor. Se eu peço 10 mil reais, né, ou a troca daquela televisão, enfim, ou outra providência, ou conserto daquela televisão que custa 5 mil reais, qual que vai ser o valor da causa que eu vou dar? O de maior valor. Pedido alternativo é aquele em que eu quero este ou aquele. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Pedido subsidiário seria aquele em que o autor ele fala, bom, excelência, eu quero 10 mil reais, mas se não for possível dar 10 mil reais, então subsidiariamente eu quero a troca daquele aparelho de televisão. Esse é o pedido subsidiário. Veja, é diferente de alternativo que é tanto faz. Esse ou esse. Subsidiário tem uma sequência lógica. Quero isso, se não der isso, eu quero aquilo, enfim, isso seria um pedido subsidiário. Parágrafo 3º, uma regra importante, o juiz ele pode corrigir tanto de ofício, veja pessoal, o que é de ofício? Sem requerimento das partes. Sempre que o nosso Código de Processo Civil falar de ofício, é que o juiz pode fazer ele mesmo, sem a necessidade das partes requererem isso para ele. Okay? O juiz corrigirá de ofício por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. É importante, eu esqueci de mencionar, que o valor da causa, então, ele vai fixar as custas do processo, né? Ele vai fixar as custas do processo. Se eu entrei com uma ação e eu pedi 100 mil reais, é evidente que as custas que eu vou ter que recolher para entrar com aquela ação, se eu não tiver a justiça gratuita, né, vai ser maior do que uma ação que eu tenho lá, o valor da causa de 10 mil reais. Observação importante aqui, uma inovação, tá, no novo CPC, no seguinte sentido, forma em que eu impugnava o valor da causa. Então o réu ele pode impugnar, agora em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, ou seja, sob pena de perder aquela faculdade processual de alegar, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. O que modificou aqui no CPC de 2015? Veja só, a forma, tá? A gente tinha lá, né, no CPC de 73, uma peça autônoma, que inclusive era apensa ao processo, enfim, era autuada em apenso, que se chamava impugnação ao valor da causa. Então eu tinha a contestação, em que o réu apresentava a sua defesa, e fora da contestação eu tinha uma outra petição que se chamava impugnação
impugnação ao valor da causa. O novo CPC, como eu disse, ele simplifica muita coisa, tá? E uma dessas simplificações foi justamente aqui a de se impugnar o valor da causa, caso o réu fale, não, isso aí deveria ser atribuído ao valor da causa R$10.000, não 100. O que ele vai fazer? Ele vai fundamentar o seu pedido através da própria contestação como matéria preliminar. Ele vai abrir um tópico lá, escrito preliminar de contestação, e aí ele vai defender, né, por que o valor da causa foi atribuído de forma incorreta. Continuando as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Bom, eu disse para os senhores, daquelas 4 fases do procedimento, né, que eu tinha fase ordinatória. Então, fase postulatória, petição inicial e resposta. Fase ordinatória, saneamento do processo, fixar os pontos controvertidos, e nessa fase as partes poderiam pleitear produção probatória, requerer perícia, requerer depoimento pessoal, requerer oitiva de testemunhas. Então, o que acontece? Esse requisito aqui na petição inicial, que vai valer também para a contestação, na contestação o réu ele tem como requisito dizer quais provas que serão produzidas, é um requisito aí um pouco maleável, um pouco flexível, conforme a nossa doutrina e a nossa jurisprudência, tá? Nada impede que, por exemplo, lá na minha petição inicial, eu faço pedido só de prova testemunhal e de prova documental, juntada de documentos novos, por exemplo. Não fiz pedido de prova pericial. Daí o réu apresentou a contestação e vem lá o juiz com aquele despacho saneador. Tive essas partes para requererem, enfim, quais são aqui a produção, qual que será a produção probatória objeto aqui desse processo. O juiz vai abrir nova oportunidade. Por isso que a doutrina de jurisprudência diz, bom, é um requisito que está lá no 319, mas é um requisito um pouco flexível, nada impede que eu possa modificá-lo através daquele despacho em que o juiz vai sanear o processo e vai perguntar novamente para as partes quais provas que eles querem que sejam produzidas. Okay? Então é um requisito aí bastante maleável. Por fim, uma outra inovação, talvez a mais importante delas, seria aqui a opção do autor pela realização de audiência de conciliação ou de mediação. A gente tinha lá muito nos juizados especiais, lembra? Se você já assistiu a aula sobre juizado especial, a gente sempre tem lá no início do processo essa audiência de conciliação. Na vara civil, né, no juízo comum, a gente não tinha isso no CPC de 73, essa audiência de conciliação obrigatória. Agora é obrigatória essa audiência de conciliação ou mediação, da mesma forma que ocorre lá nos juizados, tá? A não ser, pessoal, isso aqui valendo para o Código de Processo Civil e não Lei 9.099, tá? A não ser que autor e réu não queiram, ok? Se o autor na petição inicial, como a gente viu, ele deve se manifestar se ele quer ou não a audiência de conciliação. Se ele falar que não quer e o réu falar que quer, vai ter audiência de conciliação ou mediação. Então, eu só não vou ter ela, tá? Quando ambas as partes não quiserem. O artigo 334, parágrafo 4º, vai dizer melhor sobre isso. Então, veja só, a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Inciso 2º, quando não se admitir a autocomposição. Quais são os casos em que eu não posso admitir a autocomposição? Por exemplo, aqueles direitos inalienáveis. Eu não posso, né, apresentar acordo sobre direito à saúde, direito à vida, direito à segurança. E esses são direitos em que eu não posso dispor. São direitos inalienáveis, são direitos indisponíveis que, portanto, mesmo se a pessoa quer lá renunciar a esse direito, não pode, pois é um direito lá que não admite autocomposição, não admite acordo, não admite conciliação. O autor deverá indicar na petição inicial o desinteresse, né, a falta de interesse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada em 10 dias de antecedências contados da audiência. Isso a gente vai falar um pouco melhor quando trabalharmos a ideia de contestação. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestada por todos os litisconsórcios. O que é litisconsórcio, pessoal? Litis, o que lembra litis? Litis, consórcio, consórcio. Então, litisconsórcio é quando eu tenho mais de uma parte no processo. Se eu tenho mais de um autor, tenho 2 autores que entraram com a ação. Litisconsórcio ativo, autor. Litisconsórcio passivo, réu. Se eu tenho mais de um réu, se eu entrei com ação contra o banco e
contra as seguradoras, eu entrei com ação contra o João, contra o José, a gente fala de litisconsórcio. Então, litisconsórcio, essa palavra feia aí, que parece dar medo, nada mais, nada menos significa que eu tenho mais de uma parte autora ou mais de uma parte ré, ok? Litisconsórcio. E aqui o que a regra do parágrafo 6º vai dizer? Vai dizer o seguinte: se houver litisconsórcio, só não vai haver essa audiência se todos aqueles litisconsortes manifestarem desinteresse, ok? Vamos continuando. Aqui vamos incluir, não está expressamente no 319, o endereço do advogado do autor, ok? É interessante aqui declinar, interessante não, é obrigatório declinar, tá? O endereço aonde está situado o escritório do advogado do autor para a finalidade de recebimento da intimação e notificação do processo. Se ele não fizer isso, o que vai acontecer? Aí o juiz vai intimá-lo para que apresente no prazo de 5 dias. Documentos, né? A inicial é a peça mais importante, então eu já tenho que juntar toda a documentação indispensável logo lá com a inicial, tá? E eu só vou poder juntar documentos novos no processo se observar a regra do artigo 435. Veja lá, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar os documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para então é interessante juntar tudo que eu tenho lá de prova documental logo no início. Agora, se o réu, por exemplo, ele alega uma questão que eu não esperava que ele alegasse, e eu não juntei o documento, aí eu posso, né, pedir a juntada desse documento para contrapor aquele que foi juntado aos autos. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou contestação, bem como os que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte dos produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a boa-fé. Então é interessante, tanto na petição inicial como na contestação, juntar tudo que você tem ali de documento, porque só em situações excepcionais, como a gente viu no 435, eu vou poder juntar documentos novos. Okay? Além disso, pessoal, né, a gente viu que esses dois requisitos não estavam no 319, mas é interessante que na petição inicial também a gente procura, né, um instrumento de mandato que confere poder ao advogado entrar com ação em nome do autor, né, isso na contestação também, e ainda, se for caso, não for caso de justiça gratuita, juntar o comprovante de recolhimento das custas do processo, ok? Vamos aqui passando um pouquinho do tempo, já estou finalizando, emenda inicial. Então veja só, se eu na minha petição inicial não cumprir com todos esses requisitos, o juiz ele não vai extinguir o processo logo de cara, ele não vai indeferir a petição inicial. O que ele vai fazer? Ele vai possibilitar para que o autor conserte, para que o autor emende a petição inicial. O prazo mudou, tá? O prazo que antes era 10, agora passou a ser 15 dias. Então pode ser uma questão muito boa aí, pois é muito difícil que candidatos, né, fiquem decorando os prazos. Então, interessante notar que o prazo de 10 agora passou para 15. Somente se não cumprido desses 15 dias que o autor, que o juiz vai indeferir a petição inicial. Improcedência liminar do pedido significa, pessoal, se eu tiver uma questão unicamente de direito, que não tem controvérsia, né, que já está pacificada, seja por súmula dos tribunais superiores, incidente de resolução de demandas repetitivas, enfim, matérias que já não tem mais nenhuma controvérsia e só for só de direito, né, não de fato, o que o juiz pode fazer? O juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido. O que significa isso? Antes de citar o réu, o juiz já inicia o processo, tá? Então, matéria exclusivamente de direito, vamos ter que ver aqui o inciso 1 ao 4º, tá? Enunciado, acordo pelo STF em recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre Direito Local, tá? O prazo, pessoal, 5 dias. Se o juiz fizer isso, vai ser uma sentença, obviamente, eu vou apresentar o meu recurso de apelação. E aqui, dentro desse recurso de apelação, o juiz extinguiu o processo liminarmente, julgando improcedente, ele pode fazer o seguinte, ele pode voltar atrás da sua decisão no prazo de 5 dias. E a mesma regra vale lá para o indeferimento da petição inicial. O indeferimento da petição inicial, eu vou ter aqui inépcia da petição inicial,
quando a parte for manifestamente ilegítima, quando o autor carecer de interesse processual, interesse de agir, quando o advogado do autor não apresentou o endereço em que ele iria receber a intimação, notificação, e não apresentou naquele prazo de 5 dias, né? Ou ainda não emendou a inicial no prazo de 15 dias, eu vou ter aqui casos de indeferimento da petição inicial, tá? Isso vocês vão ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de profundidade com o professor de processo civil. Mas está aí a regra do material complementar em PDF. A única observação importante é que o prazo era daquele juiz de retratação. Então o juiz foi lá, deu a sua sentença indeferindo a petição inicial. Ele pode voltar atrás. Antes o prazo era de 48 horas nesse indeferimento da petição inicial, 5 dias para julgamento improcedente da improcedência liminar do pedido. Agora não, agora é tudo 5 dias, agora não vai ser aí difícil de memorizar, ok? Prazo de 5 dias. Para finalizar, vamos responder essa questãozinha, questão que, ao meu ver, caberia recurso, mas vamos resolver aí, né, para tentar compreendê-la. Dentre as várias inovações apresentadas pelo CPC de 2015, como item constante na petição inicial, encontra-se o... Então vamos ler com cuidado o enunciado, ele quer saber as inovações, tá? Inovações da petição inicial. Fixação do valor da causa, já tinha no CPC de 73. Causa de pedido também já tinha no CPC de 73. Pedido certo do valor de dano moral, não tinha, foi uma modificação que a gente viu lá no artigo 292, ok? Endereçamento do cabeçalho, já tinha. Qualificação das partes, já tinha. Eu vejo que caberia recurso, porque não é muito bem lá um requisito da petição inicial constante no 319. A gente vai buscar em outro dispositivo, qual seja o 292. Mas como a questão quer saber uma inovação em matéria de petição inicial, marcou-se então como gabarito correto, letra C, o valor da causa considerada a petição inicial, na ação exclusivamente indenizatória, o valor da causa vai ser o valor pretendido, ok? Eu espero aí que tenha contribuído aí nessa aula de petição inicial. Vamos aí resolver questões, ler o material complementar em PDF, naqueles pontos que ficaram um pouco mais confusos, enfim, ou que mereçam um pouco mais de atenção de todos nós, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula, aula de número 3. Até lá!